Semana passada eu soltei 2 vídeos aqui no canal que acabou gerando muitas perguntas. Um era sobre a sururina da serra, né, a nova ave descoberta na Amazônia, e o outro vídeo era sobre as ararinhas azuis na Caatinga, que foram reintroduzidas na Caatinga, mas que agora estão contaminadas com o circovírus. Então esse ornitólogo responde aqui é um tira-dúvidas das principais perguntas que eu encontrei aqui nos comentários. E já começando aqui pelas perguntas sobre a nova espécie da Amazônia, olha a pergunta do Maurício Neto. Nova espécie da onde? Precisam estudar mais. O quê? Aqui no Piauí tem muitos desses aí. Chamamos de inhambu ferrinho. Pô, sem comentários, né, gente? Sim, com comentários, na verdade. Assim, é impressionante a quantidade de pessoas que colocaram mensagens aqui, assim, garantindo com toda a autoridade que viram o sururina da serra na sua região, que viram no Piauí, viram em Minas, viram no Paraná, enfim. Isso é super normal, tá? Porque para quem não conhece de espécies, não conhece o conceito de espécies, ou não conhece assim de ornitologia, é super comum confundir as aves. Ainda mais tratando de inhambus, que tem várias espécies bem parecidas entre si. Mas ó, uma coisa é certa, o inhambu que o Maurício viu na região dele não é o sururina da serra, tá? Ele viu o tururinho, algum outro inhambu bem parecido e já associou o sururina, mas não é ele. É que aqui no Brasil existem 24, agora 25 espécies de tinamídeos, a família dos inhambus. E várias delas lembram essa nova espécie do Acre. E um exemplo perfeito é o tururinho, o Crypturellus souyi, que é muito comum em boa parte do Brasil. Ele também tem o ventre alaranjado, tem a cabeça acinzentada. O canto é bem parecido com o da nova espécie. Mas ele não é o sururina da serra. O inhambu anhangá, o Crypturellus variegatus, também é outro que as pessoas podem estar observando por aí e achando que é a sururina da serra. Pois o anhangá também tem o ventre alaranjado e a cabeça acinzentada, embora tenha o dorso todo barrado. E na vocalização, olha, dá para confundir fácil para ouvidos menos treinados. Basta colocar uma foto lado a lado das duas espécies que dá para ver bem a diferença. Apenas o sururina da serra tem esse desenho único na cabeça. Eu acho legal também essa ilustração feita pelo Fernando Igor de Godoy, que é um dos autores do estudo e um dos primeiros ornitólogos a gravar o canto da ave. Na ilustração mostra exatamente as diferenças entre as espécies mais parecidas. Ó, gráfica curumim, desculpe pela ignorância, mas como se estima que a nova espécie tem apenas 2.106 indivíduos se apenas esse indivíduo foi encontrado? Pô, essa é uma pergunta que eu acho genial e não foi apenas esse indivíduo que foi encontrado não, tá? Na verdade, os pesquisadores brasileiros ali, o Luiz, o Fernando, o Ricardo Plácido, toda aquela galera, eles encontraram vários indivíduos de sururina da serra em diferentes pontos ali da Serra do Divisor. E essa dúvida sobre estimativa populacional é bem legal, assim, muitas pessoas perguntam sobre isso mesmo, mas o fato é que ninguém sai pela floresta contando ave por ave, até porque isso é praticamente impossível para muitas espécies, né? Esse número, ele vem de modelagem matemática. No caso da sururina da serra, como é explicado no artigo, eles encontraram vários indivíduos em diferentes locais da Serra do Divisor. Aí com essas detecções, eles conseguiram estimar quantos indivíduos tem por hectare, uma estimativa de densidade populacional. Aí, considerando o tamanho total do hábitat adequado na Serra do Divisor, eles conseguem extrapolar, né, calcular aproximadamente quantos indivíduos existem na Serra do Divisor. Ou seja, eles não chegaram a esse número de 2.106 indivíduos porque viram 2.106 indivíduos. E sim porque eles detectaram a espécie em vários pontos, eles identificaram as áreas mais assim, propícias, com condições ideais, onde essa espécie pode viver na Serra do Divisor, considerando o gradiente de altitude, qualidade do hábitat, através de mapas, né, imagens de satélite. Aí, com essas informações, eles aplicaram modelagem de densidade populacional e depois extrapolaram isso para toda a área disponível para a espécie.
É pura matemática, tá? Ó, e só um recado, se tá gostando desse vídeo, já sabe, né? Senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Ó, aqui é uma pergunta do Eros Garcia, que ele tá falando aqui, por que o Surunida da Serra foi descoberto, sendo que, tá questionando na verdade, sendo que provavelmente os povos indígenas, comunidades que viviam ali na região, no Acre, né, já conhecem essa ave, já aprenderam muito no passado e até hoje. Então ele está questionando por que a gente fala que a ave foi descoberta, sendo que as pessoas que vivem ali já conhecem essa ave. Provavelmente conhecem, né? Então, Eros, eu entendo a sua pergunta, mas assim, quando a gente fala que uma ave foi descoberta, a gente está querendo dizer que ela foi descoberta para a ciência. Como você mesmo disse, assim, provavelmente os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades que vivem ali na Serra do Divisor já convivem com essa ave, já viram essa ave. Mas assim, muito provavelmente nem eles têm noção que aquela é uma espécie única, que só vive ali na Serra do Divisor, em nenhum outro local do mundo. Então quando você vê aí falando sobre uma ave foi descoberta, não estou querendo dizer que ninguém no mundo não sabia que aquela ave existia. Estou querendo dizer que na verdade não era de conhecimento da ciência que aquela espécie existia, mas que agora, graças ao trabalho dos pesquisadores, à descoberta dos pesquisadores, a ave foi descrita para a ciência, ganhou um nome científico, uma descrição formal e teve análises morfológicas, genéticas e até uma publicação em revista científica oficializando o registro. Então isso é uma descoberta, isso é uma descrição científica. E assim, até os povos locais ali, eu te garanto que eles também não sabiam que era uma nova espécie para a ciência. Ó, o Júlio César, uma pergunta de total ignorante no assunto. Por que essa espécie de inhambu só fica nessa região? O que faz com que ela não se espalhe mais um pouco? Parabéns pelo canal e pelos pesquisadores pela linda descoberta. Pô, obrigado, Júlio. Então ele está perguntando aqui, gente, por que a sururina da serra só vive ali na Serra do Divisor, no Acre? Porque ele fica só nessa área montanhosa e não se espalha pela planície, né? Não se espalha pela Amazônia. E essa, na verdade, é uma pergunta muito interessante, viu, Júlio? Não é pergunta de ignorante, não. Na verdade, até nós pesquisadores ainda temos dúvidas sobre por que isso acontece com muitas espécies. E essas aves endêmicas de uma região, elas ficam restritas a áreas pequenas por vários motivos. Às vezes por barreiras geográficas, barreiras ecológicas, comportamentais, enfim. No caso da sururina da serra, essa ave vive apenas na Serra do Divisor, porque é uma ave especializada nesse ambiente, né? Isso é óbvio. E isso envolve vários fatores, como o hábitat, né? Ele é uma ave de montanha, que não deve viver muito bem na planície, porque o tipo de vegetação, solo, sombra, umidade, a estrutura da mata muda muito ao longo dos gradientes de altitude. Então, se é uma ave que aprendeu a procurar alimento e a se reproduzir nesse tipo específico de hábitat, assim, basta 300 metros abaixo, que já muda muito assim, o microclima, o ambiente. Então, provavelmente os recursos que ele necessita só encontra nesse tipo de floresta que ele vive. Existem outros motivos que não sei se é o caso dele, como competição com outras espécies de inhambus. Tem questão de predadores também. Mas vale lembrar que essa é uma descoberta recente, muito recente, e ainda há muito a se descobrir sobre ela. Adriano Santos. Não, uma pausa aqui para ouvir o canto do sabiá-coleira, ó. Agora ele está cantando de forma mais tímida. Mas aqui, ó, o Adriano Santos. William, por que não colocaram essa espécie no gênero Crypturellus, assim como ocorre com seus semelhantes, como sururina ou tururim, o Crypturellus sowi? Então, isso aconteceu porque teve um estudo recente, que saiu agora em 2025, que reclassificou a taxonomia dos tinamídeos, né? E segundo esse estudo, todos os tinamídeos do gênero Crypturellus devem ser classificados no gênero Tinammus. Então os pesquisadores que escreveram o artigo da descoberta aí, eles só se adiantaram, né?
É possível que num futuro breve aí essa nova taxonomia seja aderida aqui no Brasil, mas por enquanto ainda não é oficial aqui no Brasil. Ó, o Gustavo. William, como os pesquisadores brasileiros tiveram noção que era uma espécie nova para a ciência? Que esse inhambu não era algum outro, ou uma mutação, coisa assim. Pô, olha, essa é uma pergunta legal, mas isso é com base em muitas pesquisas, viu? Essa descoberta não foi de um dia para o outro. Se você viu no vídeo lá, primeiro o Fernando gravou esse bicho em outubro de 2021, se não me falha a memória. Depois o Ricardo Plácido também gravou esse canto. Então foi com base em muita pesquisa. Aí quando o Luiz Moraes viu a espécie, né, viu pessoalmente a espécie, viu o padrão, assim, a coloração, a morfologia da ave, viu que ele era diferente de tudo que a gente conhecia. Então, claro, aí eles pesquisaram, analisaram todas as variações de plumagem de todas as espécies de inhambus que vivem na Amazônia, na região circo-amazônica, inhambus de outros biomas também. Uma série de análises para concluir que era uma nova espécie. E agora, pelo que eu estou sabendo, eles estão fazendo análises genéticas também para saber a história evolutiva dessa espécie de inhambu, que, pô, é sensacional. Ainda, como eu disse no início do vídeo, ainda teremos muitas novidades sobre essa espécie. Já falando do vídeo das ararinhas azuis que estão infectadas pelo vírus, né, pelo circovírus, a primeira pergunta aqui, o Arthur fala, ó, mas esse vírus que estava nas ararinhas tem chance de ser passado para outras aves nativas ali da Caatinga? Sim, existem chances disso acontecer, tá? Mas assim, não tem evidências que isso aconteceu. Até onde eu sei, os pesquisadores fizeram amostras com aves selvagens que vivem ali na região onde as ararinhas estavam frequentando e tal. Coletaram penas, amostras de sangue e tudo. Mas, assim, nenhuma evidência que nenhuma ave selvagem, felizmente, nenhuma ave selvagem da Caatinga foi contaminada pelo circovírus. Somente as ararinhas azuis que estavam soltas mesmo. Jorge Cordeiro. Olá, William. Os filhotes das ararinhas azuis contaminadas também nascem com o vírus? Então, sim, normalmente sim. Filhotes de ararinhas azuis contaminadas com circovírus, na maioria das vezes, nascem com o vírus. Inclusive as ararinhas que nasceram na natureza, a que sobreviveu, né, nascida na natureza, ela infelizmente também estava com o circovírus. Olha, eu tenho um recado, na verdade um convite muito especial, hein? Nesse próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu vou publicar aqui no canal um vídeo sobre uma expedição na Amazônia, onde eu fiz parte de uma equipe de ornitólogos e observadores de aves e exploramos trilhas e rios ao longo do Rio Negro até o Rio Branco, em busca das preciosidades amazônicas. É um vídeo aí que tem mais ou menos uns 20 minutos de duração, que vai ser nesse domingo, às 11 horas da manhã, beleza? Bom, perguntas respondidas, recados dados, então agradeço a todos vocês pela audiência de sempre e até o próximo vídeo.